Olá, seja bem-vindo a uma Artistic Dance online. Aqui, videoaulas sobre dança com relação à Artistic Dance Brasil. Bom, vamos lá. O tema que eu quero abordar hoje são dois. Um deles, o primeiro, voltado à questão espiritual e crenças, como é tratado na parte de Tribal Artistic Dance. Então, com relação às intencionalidades, esse é um assunto que a gente precisa ter bastante, pautar bastante delicadeza. Não é uma questão, existe uma diferença entre as considerações de adoração, certo? De louvor através da dança. Então, uma consideração de louvor, às vezes, ela pode ter diferenças, sim, com relação ao espaço que nós estamos inseridos. Então, muitas vezes a gente vai ter esse tipo de noção, certo? O que é adequado, o que é importante a gente ter neste momento é a noção, certo? A noção de várias considerações importantes. Então, nós estamos tratando de um tema que abrange muito, né? Nós entramos numa possibilidade. Nós entramos numa possibilidade científica, uma possibilidade ritualística, nós entramos numa possibilidade artística e nós vamos fazendo uma mesclagem disso dentro da nossa criação na Artistic Dance. Então veja que há a importância de fazer essa colocação, já que eu faço determinados tipos de menções que talvez venham a trazer um determinado tipo de pensamento específico para determinadas pessoas. Então, veja bem. Meus gatos estão brincando enquanto eu faço a filmagem, tá? E já viu, concentração fica esparsa. Não que isso seja realmente um problema na consideração deles brincarem, mas a concentração esparsa é um saco. A mesma coisa eu devo aplicar para o entendimento emocional, certo? Então, tudo aquilo que eu devo expressar com relação às minhas emoções, eu também devo ter cuidado, entendeu? Uma série de estudos, por isso que eu sempre falo, é importante estudar, não fique só naquela visãozinha fechada e nunca feche o seu conhecimento como sendo o mais importante de todos, né? Sempre tenha essa consideração de humildade a fim de continuar estudando, porque existe tanta inter-relação entre as coisas e tanta interdisciplinaridade, que é como eu já venho estudando isso há muito tempo, né? E eu tenho isso, já vivido isso na própria pele. Então, existem considerações que a gente precisa ter cuidado. Então, já que todo mundo já sabe com relação ao emocional e tudo aquilo que você vai expressar, certo? É importante que você tenha uma noção de que isso vai ser visto, né? Se você vai apresentar esse tipo de consideração, isso para qualquer dança, isso vai ser visto, ok? Não que isto seja realmente uma coisa muito mais do que importante. Ai, a cereja do bolo, porque não é, tá? Isso não é o detalhe mais importante.
tudo que a gente vai fazer de montagem precisa ter um determinado tipo de delicadeza, certo? Um determinado tipo de estudo, um determinado tipo de consciência na hora que você vai montar. Então, a característica do improviso é muito boa, mas o que eu sempre falo em todas as filmagens, em todas as aulas se filme, né? Tenha noção do que você está apresentando. Se autoavalie e estude as suas próprias movimentações, as suas próprias coerências e considerações. Então, o que eu estou querendo falar aqui? Isso tá com relação a eu estou me privando de, para quê? Para eu me privar de. Não é isto. A questão está em talvez vir a agregar mais conhecimento, talvez vir a estudar um pouquinho mais, ou quem sabe também vir a privar determinados detalhes que você mesmo gostaria de não apresentar ao restante do mundo ou das pessoas que você considera como importantes para você, das pessoas que você considera como importantes que vão assistir, assim por diante, certo? Então, sim, existe uma delimitação em vários sistemas e entendimentos com relação à parte científica, com relação à parte religiosa, com relação à parte emocional. Eu tenho uma experiência de uma apresentação emocional expressiva em que eu realmente apresentei e eu fui a fundo a fim de externar todo tipo de emoção que eu estava com relação àquela dança e eu fui muito profunda. Então, eu senti que existia alguma coisa que me impedia, sabe? Alguma coisa que me fazia travar um contato com a minha própria couraça interior, porque a gente, quando trata da dança num termo terapêutico também, a gente lida muito com a parte da couraça. E couraça é a coisa mais comum na dança. Quem não fala de couraça está evitando uma grande parte da dança como num contexto importante da interdisciplinaridade com a psicologia. Então, veja a importância, né, dos aspectos. Para eu conseguir ter uma boa dança, eu tenho que trabalhar o meu corpo, eu tenho que trabalhar o meu self, eu tenho que desenvolver várias estruturas. E quando eu estava realmente fazendo aquela apresentação, eu tive um contato com uma natureza muito interna de mim mesma, certo? E não é que isso vá pesar um pouco no campo da ciência, né? Ou que vá pesar um pouco no campo religioso, na questão da crença, na questão da adoração, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, um pouco de feeling, sempre permeando uma natureza em que a gente saiba aonde nós estamos, né? Em qual momento nós nos encontramos, em qual espaço e com quais pessoas nós estamos lidando e em quais aspectos nós estamos direcionando os nossos sentidos. Então, não é simplesmente chegar e apresentar qualquer coisa em qualquer lugar, né? Então, para eu apresentar uma determinada apresentação, para eu fazer uma determinada performance, eu preciso ter uma intenção, uma ideia, um projeto de base. Esse projeto de base, ele já é estruturado previamente, tá? Então, isso começa uma preparação da sua apresentação e do seu perfil de dança, né? Da sua análise estratégica em dança. Então, por isso que eu sempre fui muito cri-cri com muitas pessoas que simplesmente colocavam figurino, faziam a batida frontal na dança do ventre e achava que estava dançando e ganhando alguma coisa para isso, sabe? E pessoas que estão no ramo profissional, como muitas vezes eu fui, porque eu faço estudos profissionais, permeando vários tipos de
de considerações dentro dessas características. E pessoas assim como eu, tipo, ganhando ou não ganhando cachê, não ganhando, sabe, para fazer o que faz. Enquanto que meia dúzia que não simplesmente realiza uma proposta de fetiche. Então, lógico, nós temos as duas possibilidades, mas o que a gente está querendo, sabe? Aonde nós estamos querendo chegar? Então, tudo isso mescla entre si uma possibilidade de um ajuste de entendimento de organização. Não quer dizer que não vá poder existir, mas o ser humano, ele tem limites. Então, nós temos limites, né? Existem pessoas que não entendem isso, não acreditam nisso, mas nós temos limites. E nós temos limites, muitas vezes, são limites que atingem fronteiras. Então, quando você quer ter um determinado tipo de experiência, você precisa ter consciência sobre aquilo que você vai realizar. Por isso que é importante. O estudo não é simplesmente apenas apresentar uma batida frontal, ai, porque é lindo, na inocência. Não, você vai enfrentar olhares, você vai enfrentar algumas considerações respectivas, relativas àquelas considerações lá que você está apresentando, certo? E existem outras considerações que são importantes terem o seu cuidado. Não é simplesmente falar, eu estou fazendo uma adoração, eu vou apresentar o meu projeto de adoração ao Deus X-bola. Não, você pode fazer uma homenagem, você pode fazer uma manifestação que não seja tão objetivada na questão ritualística. Então, quando a gente menciona dança nasceu da consideração ritualística, certo? Ela realmente, no nosso histórico dançante, ela nasceu dessa vertente, dessa capacidade, sim. Mas não há necessidade de eu levar uma dança ritualística em todos os termos num festival de dança que é aberto a todos os públicos. Por quê? Porque existem considerações outras, então você precisa pensar nos outros, né? Existem considerações outras que existem e elas se conversam. E essas manifestações, elas precisam estar amigáveis, né? Elas precisam estar em um determinado ponto aceitáveis, aceitando entre si, se aceitando, se respeitando mutuamente. Entende? Porque há a necessidade disso, né? A delicadeza, né? Então, é a mesma coisa quando eu entro no campo ciência. Eu posso muito bem entrar no campo ciência com a minha religiosidade, porque existem coisas que se manifestam no âmbito físico. Ciência trata-se disto. Então, quando eu trato da geometria específica em termos de desenho, para mim é uma consideração científica. Para outro fulano pode não ser, pode ser completamente mágico, porque ele não entende patavinas do que eu estou falando. Então, isso é muito comum. Por isso que eu sempre reforço a importância do estudo. Aqui eu também devo falar sobre o conteúdo emocional. Então, quando a gente faz alguma consideração emocional, a gente faz com base naquela especificidade musical, muitas vezes. Ou a gente faz inspirado na música, porque aquela música se identifica, você se identifica com aquela música, com o que ela está passando, com o sentimento que ela está te levando. E a gente precisa ficar atento com uma série de considerações pessoais dentro da dança, né? Então, é a questão da consciência, da autoconsciência. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, a mente como ferramenta
e não como a principal propulsora da sua existência, da sua dança ou da sua existência. Isso independe, acredito que seja uma consideração mista. A questão psicológica da coisa ainda é outro assunto, para mim é totalmente novo, certo? Uma outra consideração. Então, veja que tudo tem o seu ponto, a sua marcação, sabe? Bem delimitada, bem organizadinha. Então, é onde eu entendo sempre, vou entender como ser humano, como uma estrutura extremamente inteligente. E isso entra no ponto científico, novamente. Então, quando eu comecei a criar Artistic Dance, já entrando pela moderna Artistic Dance, pela Free Artistic Dance, eu já estava no campo científico e além ainda, que é o pós-contemporâneo, que é a consideração do ser humano, né? Da sua própria individualidade, nem sempre voltada a um coletivo, nem sempre voltada a uma solidão extrema, né? É uma questão pós-contemporânea, além do que já existiu, do que já existe, né? Considerações novas, considerações inovadoras, né? Considerações criativas, soluções problemáticas trazidas e um trabalhar de uma maneira que você consiga transcender através das possibilidades que você pensa dentro da sua dança. Então, trazendo pós-contemporâneo com relação a isso, e isto é uma consideração difícil, porque nós temos um mundaréu de informações, nós temos um mundaréu de possibilidades, e você pode escolher uma de cada, ou uma, sabe, existe realmente uma imensidão de assuntos, de possibilidades que podem ser colocadas em prática. E a gente precisa ter e começar a ter conhecimento, entendimento de que determinados assuntos não são apenas no automático, né? Então, que determinados tipos de delicadezas não são apenas a critérios assim, assim, assado. Porém, se eu quiser ser que seja a minha criação uma obra de arte com relação a uma determinada consideração dramática, eu vou fazer, né? Então, a questão que vira para mim no meu pensamento disso é que simplesmente, pelo que eu entendo, eu tenho que infantilizar mais a consideração. Eu tenho que deixar, talvez, deixar realmente uma proposta extremamente artística para que este entendimento chegue até o público desta visão, nesta visão. Então, veja a preocupação e o entendimento que se tem através de cada momento de estudo. Então, tudo na Artistic Dance precisa ser bem estudado. Se você vai dançar Artistic Dance para você ou para outro, você precisa estudar e ter o conhecimento de que você está entrando no mundo interno e fazendo comunicação com o mundo externo, com o que está fora de você. Então, você precisa estudar tudo aquilo que você tem de intencionalidade, que precisa estudar com relação aos seus sentimentos. Se você não está cultivando aquilo, isso é extremamente importante, não fazer o cultivo. Existem pessoas que enxergam, né, que entendem como se a gente estivesse fazendo isso. E nem sempre nós estamos fazendo isso, né? Porque nós nos sentimos melhores através do domínio da dança, após a dança, e a gente acaba transcendendo e transformando aquele tipo de emoção e de sentimento de uma maneira mais suavizada. Por quê? Porque nós somos química pura, nós acabamos transcendendo mesmo através das movimentações por si só, quem dirá, quando se colocando sequências emocionais e viscerais dentro da dança. Então, nós precisamos ter um pouquinho de estudo sobre aquilo que nós fazemos. Seja isso no campo científico, no campo emocional ou no campo
das crenças, né? Das considerações, sejam elas místicas, sejam elas esotéricas, sejam elas religiosas. E na estrutura livre, na consideração de improviso, vale sempre também, é lógico, o estudo daquilo que você expressa. Sempre avaliar, sempre se autoavaliar, tendo cuidado com a sua rigidez. Tudo bem? A próxima aula eu pretendo fazer uma sequência emocional visceral, tá? Como um exercício, porque eu já passei um tipo de possibilidade de aula com relação a alguns tipos de movimentos para serem realizados através de uma sequência e onde você escolhe. Então eu já falei já umas 3 ou 4 vezes desse vídeo. É um dos primeiros. Está lá no canal, está no canal da Artistic Dance Brasil. E dessa vez eu pretendo montar uma sequência emocional para passar para vocês. Só que eu sempre digo, monte a sua sequência para que você consiga ter não só um exemplo, né? Não só uma cópia, mas para que você consiga já desenvolver o seu próprio autodomínio, sua própria autopercepção sobre um determinado tipo de estímulo, ok? Então, está marcado já para o próximo mês, provavelmente, se tudo correr bem, sequência emocional de Artistic Dance. Tudo bem? Isso entra no caráter da moderna Artistic Dance, sob o cunho expressivo, subestilo emocional. Para quem não pegou esse entendimento, o release completo da Artistic Dance explica bem sobre alguns parâmetros da moderna Artistic Dance, tá bom? Se você tiver algum tipo de dúvida, você pode colocar nos comentários ou me mandar um e-mail. Não sei se os comentários estão ativados aqui. Você pode me mandar um e-mail para prof.loretamarjorie@gmail.com. Responderei com o maior prazer. Os Studios Podcasts, eles continuam, só que como eu excluí o gravador do aplicativo, o aplicativo do aparelho de gravar, eu preferi gravar o vídeo mesmo. E aí a gente vai seguindo a vida conforme a dança. Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço.